10 minutos com Madson Fernandes. Oferecimento Proceng, 35 anos. Experiência e tecnologia a serviço do Rio Grande do Norte. Criar imóveis planejados. Liberdade para seu estilo. Avenida Abel Cabral, 2060, Nova Parnamirim. Farmácia Reis Magos. Uma amiga sempre perto de você. 3 endereços a serviço de sua saúde. No programa de hoje a gente vai falar de futebol, né? Futebol do passado, fala um pouquinho da história e do brilho que o futebol teve há tanto tempo que muitas pessoas nem chegaram a conhecer. Eu estou aqui com o Fernando Rodrigues, empresário, mas já foi jornalista, já atuou muito na área de futebol e foi goleiro de futebol como eu, a mesma altura aqui, ó. No tempo que baixinho podia ser goleiro, né? A gente vai falar tudo sobre isso logo depois do recadinho do Castelo Escola para vocês. Tradição, dedicação e qualidade no ensino. Esses são requisitos básicos para uma boa escola. Agora imagine uma escola que tem tudo isso e muito mais, que investe no esporte, no lazer, que leva cultura para a sala de aula, que tem inglês no dia a dia dos alunos. Castelo Escola, berçário, educação infantil e educação fundamental, a base para construir o futuro do seu filho. Fernando Rodrigues, seja bem-vindo aqui ao programa. E a primeira pergunta que eu faço a você, um assunto que a gente debateu há pouco tempo, essa diferença do futebol moderno e o futebol do passado. Você dizia que realmente a diferença é impressionante. Como é que você explica essa diferença? Eu queria agradecer o seu convite, né? Mas eu queria dizer para você o seguinte, que o futebol hoje é completamente diferente, né, do futebol que a gente praticava. O futebol brasileiro, que é o melhor futebol do mundo, e ainda é, não é? Ele apenas está mal administrado. Então, não existe hoje os craques de futebol que existiam antigamente. A habilidade. É um artista, não é habilidade, é um artista da bola. Não é? Tinha 20 Neymar, não é? Tinha um monte de Neymar no Brasil. Você, como goleiro, jogando na Paraíba, chegou a ser convidado por quem para ir para o Botafogo do Rio? O Matheus, é o seguinte, eu jogava em juvenil, né? Nós tínhamos um time juvenil que fazia as preliminares das seleções, porque naquela época o Campeonato Brasileiro era de seleções, não é verdade? Então eu fui para a seleção paraibana porque os goleiros, né? Nós éramos sparring da seleção e nós sempre ganhava da seleção como sparring da seleção. Então os goleiros saíram, então foram lá em casa me falar com meu pai, porque eu era de menor, né? Para integrar a seleção paraibana, né? Para o Campeonato Brasileiro. E então eu tinha 17 anos, né? Então fui jogar pela seleção, joguei em João Pessoa, empatei de 0-0, fomos para Vitória, né? Até me chamavam lá de mascote da seleção. A imprensa não acreditava que eu era o titular da seleção. Cara de menino? Era um menino, né? E nós ganhamos de 1-0, né? Nós ganhamos de 1-0. Joguei aqui 2 vezes contra o Rio Grande do Norte, né? Joguei aqui em Natal 2 torneios de campeão do Nordeste, ganhamos 1, né? Na época do Paraíba, que estava no ABC, na época do Jorginho. O Jorginho era um grande jogador, né? E eu fiz uma defesa aqui que eu acho que foi a maior defesa que eu fiz na minha vida. A gente estava ganhando o jogo de 2-1, né? Faltavam uns 2 minutos para terminar. O Juvenal Lamartine só tem a arquibancada do lado direito que entra, né? Exatamente. E eu estava no gol de cá, né? Eu estava nesse gol de cá, né? E o cara chutou uma bola da meia-lua, eu espalmei, ela bateu no travessão e voltou. O Jorginho via, matou no peito e deu no canto, eu fui lá, caí no tanque de areia, fora a torcida, né, da arquibancada aqui, a torcida... Gol. Então, quando eles viram que não era gol, né, eles ficaram realmente desapontados. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo rapidinho, depois eu quero que você fale essa história do Botafogo, logo depois do intervalo. Um ponto em comum no brilho incandescente das luminárias da Copa e a água que jorra no sertão.
a marca de uma empresa que há 35 anos vem colaborando com o progresso do nosso estado. Com serviços de excelência em engenharia civil, engenharia elétrica, perfuração e instalação de poços tubulares, a Proseng se destaca também na produção de postes e pré-moldados. Proseng 35 anos, experiência e tecnologia a serviço do Rio Grande do Norte. A Centipar é a maior central de parafusos do Rio Grande do Norte. Lá você encontra todos os tipos e marcas de parafusos, graxeiros, buchas, ganchos para fixação, porcas, arrebites, arruelas, ferramentas manuais e elétricas, cabos de aço, correntes, abrasivos, brocas em geral, barras roscadas, abraçadeiras, pregos e muito mais. São 3 endereços garantindo qualidade, segurança e atendimento de primeira. Bernardo Vieira, Ceasa Shopping e a nova loja de Parnamirim. Centipar, parafusos para toda obra. Ok, estamos de volta com o Fernando Rodrigues, empresário, ex-jogador, né? E também já atuou na imprensa esportiva, conhece muita coisa do futebol, principalmente do futebol do passado, do futebol que ele considera o verdadeiro futebol brasileiro. Fernando, mas você falou que já esteve no Botafogo e quase ficou por lá, por que você não ficou? Nilton, é o seguinte, eu tive a felicidade, né, de participar do Botafogo, porque o Botafogo tinha saído do campeonato e adotou os juvenis dessa época que eu participava, né? E olha, para ser profissional, né? Jogar o campeonato profissional. Eu não era profissional, né? Então nós tivemos a felicidade de jogar contra o velho Sarsfield da Argentina, que ganhou de todos os times brasileiros, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro. Ganhamos do Bahia, que foi campeão brasileiro. Ganhamos do Wanderers do Uruguai, que foi campeão uruguaio. O técnico era Máspoli, da Copa de 50, né? Que ficou meu fã, né? Então, nós tivemos Madureira, Nair Osvaldo, que foi para o Real Madrid. Então, eu tive um destaque, porque naquela época não tinha televisão, não é verdade? E você se destaca. Então, chegou o Botafogo, o melhor time do mundo na época, né? Para jogar em João Pessoa. Ele tinha ganho do Santa Cruz, tinha ganho do Náutico, tinha ganho do Sport, e um diretor trouxe o Botafogo. Garrincha, Didi, Quarentinha, Marildo, Zagallo, Nilton Santos, né? Manga, um timaço, né? 1 minuto, 2 minutos eles fizeram um gol. Aí tomou pé e terminou o primeiro tempo e pão 1-1. Começou o segundo, a gente pão 2-1. Aí eles foram para cima, né? E a bola não entrava. Né? Você fechou no Não, não entrava. Né? Não tinha como, não tinha doutor naquele dia. Só para você contar uma história, né? O FEX está cobrando aqui, o Riqueirinho, olha só, Brinquelândia, né? Show de bola aí para o hotel, para pousadas e para os condomínios aí do Rio Grande do Norte. Veja aí. A Brinquelândia é uma empresa especializada na fabricação de parques infantis em Massaranduba e parques rústicos em eucalipto autoclavado. E aqui a alegria não é só da criançada não. A Brinquelândia também fabrica decks para piscina, coberturas em madeira, casas de boneca, casas de árvore e muito mais. Brinquelândia, um jeitinho especial de fazer uma criança feliz. Avenida Miguel dos Caribes, 3028, Neópolis, Conjunto Pirangi, 3ª etapa, Natal. Estamos no final, mas eu quero que você conte a história. Fechou o gol e o Botafogo lhe levou para o Rio, é isso? Viu, mas é o seguinte. Então, eu fui capa do Placar, que era uma revista nacional, né? Fui capa do Placar. Já tinha Flamengo, já tinha alguns diretores de clube, porque não é que eu fui um fenômeno, mas Saldanha dizia que eu era um dos 5 melhores goleiros do Brasil. Eu nunca tomei um gol de cabeça. Então, o Botafogo perdeu e me levou para o Rio de Janeiro. Joguei 45 minutos na Fonte Nova contra o Bahia, nós ganhamos de 2-0. E fomos para o Rio de Janeiro. E eu estava a fim de assinar um contrato com o Botafogo, e Saldanha tinha uma rixa com o Manga, e eu sabia que eu ia ser titular no Botafogo, entendeu? E talvez fosse até para a Copa de 66, entendeu? Mas o dinheiro era muito pouco, né? Por exemplo, se fosse hoje, teria 10 mil de luva, R$1.000. Eu já ganhava na Paraíba, porque eu era diretor comercial do Correio da Paraíba, um jornal a nível de tribuna, né? Então, eu dei uma mancada, porque eu devia ter ficado no Rio de Janeiro, porque com a cultura que eu tinha, com a escolaridade que eu tinha, eu teria feito no Rio de Janeiro amizades maravilhosas, não é verdade? E eu nunca também não esperei que o futebol chegasse a esse nível que é hoje.
mas a grana era curta, você voltou. Agradecer aqui o Fernando Rodrigues, são muitas histórias, quem sabe ele não volta outro dia para contar mais histórias para a gente. Agradecer, Fernando, agradecer você em casa e até a próxima. 10 minutos com Madson Fernandes. Oferecimento Proceng, 35 anos. Experiência e tecnologia a serviço do Rio Grande do Norte. Criar imóveis planejados. Liberdade para seu estilo. Avenida Abel Cabral, 2060, Nova Parnamirim. Farmácia Reis Magos, uma amiga sempre perto de você. 3 endereços a serviço de sua saúde.